A China está investindo muito em ficção científica agora para imaginar como ia ser o futuro. É mesmo? É muito louco essa história. Então, você pega, por exemplo... Tem profecia autorrealizável. A gente lê os livros de ficção da década de 60, você lê o Asimov, Bradbury, Isso. Arthur Clarke. Você vai ler esses caras e você fala assim, cara, o cara acertou o tablet. E na verdade não é que ele acertou o tablet. O tablet existe porque ele escreveu o tablet lá atrás. E aí a galera da tecnologia olhou e falou assim, cara, e se a gente fizesse o tablet? É um bootstrap, cara. Então, exatamente. É um bootstrap. É tipo, alguém voltou no passado, deu o livro pro Asimov e falou, escreve isso aqui. Escreve isso aqui que vai ter tablet E no aí futuro. vai ter tablet no futuro, pra que no futuro pudesse voltar alguém na pro Asimov e não Vocês tem querem começo. fazer mais um teste pra não gente tem testar começo. se tem viajante no tempo ou não? Vamos fazer, vai. Então vamos lá. Gente, vocês sabem que esse programa, que dia que foi, que hora que foi. Agora agora é 00:05. Então você do futuro, que tem toda essa tecnologia, sabe exatamente onde acontece esse podcast, você sabe o dia. Volta aqui, toca o interfone, que a gente vai te atender e você chega aqui e fala, tem viagem no tempo. Se você não vier... Exato. É porque você não chegou a tempo. Exato, tem um minuto pra acontecer, né? Se não acontecer... Querem dar uns 5 segundos pra ver se vai tocar? Vamos. Vamos aguardar o nosso viajante do tempo? Ah, não. Não Droga. foi dessa vez. Foi só um... Droga. Stephen Hawking fez isso. Droga. Foi Stephen Hawking, fez uma festa, Uma né? festa E não para convidou viajantes do ninguém tempo. e publicou no dia seguinte É. no jornal. E não veio viajante do Não tempo. veio viajante do tempo. cara. Infelizmente. E aí é muito louco você pegar, e o governo chinês tem investido muito nisso, porque você contrata pessoas criativas para imaginarem o futuro. Porque o cientista, ele é Ele tem meio uma limitação, burro, ele é. não consegue imaginar como seria um futuro possível. Então você contrata pessoas criativas, essas pessoas vão inventar coisas, e aí o que é legal de entender isso é que tem muita ficção científica. A maioria das coisas os caras erraram. É. A gente foca muito Quando no que eles acerta, acertaram. Então, imaginar o futuro é algo que tende a levar a tecnologia. Não, os Simpsons acertam 100%. Incrível. É Aí uma é exceção. incrível. Ô, Emílio, Aí é uma incrível. coisa interessante a ser dita, você falou agora o negócio de viagem no tempo, é aquilo que a gente falou lá no Ciência Sem Fim também. Quando você fica pensando, você fala assim, ó, pode ser que a gente não enxergue os viajantes no tempo, porque eles sabem, obviamente, desse efeito bootstrap, que se eles interferem no passado, o Cria uma futuro nova vai ser ao realidade. contrário, e pode ser que eles nem tenham ido pro passado para poder ir. Então nunca aconteceria a mudança e o passado é imutável, né? É o paradoxo do avô, né? Você não pode voltar no tempo pra matar teu avô, porque senão você não vai estar vivo pra voltar no tempo e matar teu avô. Com essa fixação com o avô também, né? O que? É o nome do paradoxo, Não sei, mas sei lá, o que é o avô, velho? Pode ser um Coitado do vô, pode ser um pode ser um pai, bisavô. podia ser o bisavô. Pode ser o bisavô. Mas os caras né? encasquetaram com o avô. Coitado do vô. É pra dar tempo, né? De sei lá, alguma coisa assim. Mas, enfim, quando você imagina uma coisa dessa, pode ser que o viajante do tempo, sabendo disso, ele faça de tudo pra não interferir em absolutamente nada. Então ele sabe que se ele vier aqui, não sei o que, ele vai Muda interferir, tudo, muda tudo. Então, ele não vai fazer. Contudo, a menos que seja pra viajar pro futuro. Né? Como assim? Ah, tá. Se ele viajar pro futuro, futuro, tudo porque bem, aí ele não vai possível. alterar o passado dele. Mas tô falando assim, Todo mundo pode tá ser- viajando pro futuro. Exato. exato. O né? presente Todo mundo. não existe. Você pode viajar muito rápido, dar um pulo. Né? A ideia é poder voltar depois. Agora, o que acontece? Eles poderiam não estar interferindo, a ponto de não estarem nem sendo visíveis. Seria o mínimo. Porque Por alguma tecnologia? Você vai interferir de alguma forma por causa do ar que vai se mexer e tal, mas alguma coisa. Efeito E aí borboleta. que vai aquela ideia de que, na verdade, não eram os deuses astronautas. Sim, eram viajantes do tempo. Eram os homens do futuro astronautas. E aí, voltando, pro interferindo o mínimo possível, né? Provavelmente no futuro não existem mais vacas. Né? Tem uma história fantástica. Eles têm que levar as vacas. Tem uma história fantástica sobre isso. Ah, Que é bem antiga, inclusive, e que alguns cristãos vão ficar muito chateados com essa história. Mas tem um cara que era o maior especialista em Jesus Cristo, e tem a possibilidade de uma máquina no tempo, não sei se ele construiu ou se existia, ele volta na época do Cristo, porque ele quer presenciar tudo aquilo que ele sabe perfeitamente, ele é o maior especialista. Ele chega e não tem Jesus Cristo. E ele começa a repetir as mesmas coisas que ele aprendeu e fazendo tudo exatamente igual.
e ele é crucificado. E aí... E no futuro ele vai querer voltar pra estudar esse cara. Que interessante, que é ele mesmo. Que é ele mesmo. Que é ele Olha que mesmo. legal. Olha que doideira, cara. Que doideira, o que é isso? Foi um filme, um livro? Um livro, um conto, né? Um conto de ficção científica. Cara, que troço legal, hein? Uma boa isso daí. Não, eu não acho. O cara vai voltar no tempo pra ser crucificado. É triste. Não, mas ele não Sim, eu entendi, Você eu entendeu? entendi. Ele não voltou sim, isso tudo. ele Ele voltou voltou pra acompanhar, isso. Isso pra aconteceu. acompanhar. Lógico. Aliás, um bom motivo pra ele ser tão especialista, né? Ele é especialista nele mesmo, né? Só não Pô, sabia. Pô, pode crer, né? Ele era o especialista Cara, nele parece que mesmo. eu penso como ele. Claro, era você. Era É você, era você você mesmo. E Mas- como ele tem era do futuro, ele faria milagres simplesmente porque ele tem um conhecimento muito mais avançado do que na época. Em medicina, Em em tudo, coisas assim, tudo. Então, por isso que ele, sei lá, ele faz uma massagem cardíaca na pessoa, a pessoa ressuscitou. Nossa, né? Qualquer coisa assim. Acha uma mistura de ervas lá. E só complementando o que você falou do cara lá que era imune a câncer, mas tem um problema de cheiro, que a gente tava comentando aqui, é só você imaginar o seguinte, imagina que algum tempo da história surgiu a pessoa que não ia ter câncer. E aí ela tava andando pela savana e caiu um raio nela e ela morreu. Pronto. Por isso que a gente fala que evolução não acontece com indivíduos, evolução acontece com populações. Então, tudo bem, pode ter surgido essa pessoa no passado, mas passou um elefante em cima dela, ela morreu, isso é irrelevante do ponto de vista evolutivo. Então, surgir essas características em indivíduos não vai fazer diferença nenhuma se isso não for passado para a geração Apareceu seguinte. Um cara brilhante que brilha no escuro e não. E- Um cara só. É, um Tem cara o- só, e esse cara, ou ele surgiu muito isolado, ou ele não conseguiu se reproduzir, ou essa característica vinha com uma doença muito séria e isso não foi pra frente. Ainda- Isso vai desaparecer com o passar O do tempo. Einstein, o filho dele morreu no manicômio. Isso, e aí talvez... Acabou ali. Digamos que Acabou- Einstein fosse um cara que fosse esse poderia cara- propagar uma genética. Acabou ali e- que o Einstein não era um cara transante, né, velho? É, então. Não, ele era. Era? Ele era. Ele só era, não tinha era um monte de filhante. diamante. Ele só não era filhante. Ele só não deixou- era filhante, fertilizou, é. né? Não deu uma... Mas ele tinha um monte de diamante. Ainda mais quando ele ficou famoso, É ele mesmo? virou muito louco. Tem umas histórias assim. Metia a língua, aquela lingona, né? Cara, aí eu não sou biógrafo do E Einstein. o louco dessa história é que os físicos são tudo assim, né? Porque o da cadeira de rodas, o Stephen Hawking... Também? Ele ia pras casas de striptease e ele fazia os rolezão lá, mesmo no final da vida, na cadeira de roda. É. A vida Dá tem que isso valer aí. alguma coisa, né? É. Não Mas é- o... Ele estudava Universo- buraco negro e... O universo conhecia outros comendo lugares. um buraco de nó. Uma casca. de nós. A casca de nós. Nossa. horrível. Mas você estava falando dessa questão aí da viagem no tempo, etc. Tem um filme muito interessante que ele dá uma pegada louca sobre isso, que chama The Man from Earth. Né? Sim, Ele é liberado na internet, ele é Já livre. me falaram, nunca muito vi. bom. Ele é livre pra ver, ele não tá em nenhuma Foi numa plataforma live porque ele é contigo, a livre. gente falou isso ou foi em outra live? Não lembro. Eu devo Cara, ter falado, talvez, na primeira vez que eu vim pode aqui. ser, que é muito legal. Que é uma coisa interessante, que é a história de um cara, supostamente, né? Não vou entregar o spoiler aí, Tá. né? Ele supostamente teria 10 mil anos. E aí, os professores que trabalham com ele, porque ele é professor de história. E aí, os professores de história, sei lá do que. E os professores que trabalham com ele começam a interpelá-lo pra falar: se você tem 10 mil anos, e fica parecendo um jogo de verdade ou desafio, assim, né? E é muito interessante. Prove-me, né? O filme inteiro se passa dentro daquela sala. É o filme mais barato, cabana, né, eu mais acho. barato que já foi rodado na história. Ele só tem uma câmera do lado de fora da cabana, uma câmera dentro lá na sala dele e acabou. E atores desconhecidos não pagaram muito cachê alto Não, teve lá. até um que eu acho que depois ficou conhecido, mas naquela época... Não era. E aí, no fim das contas, no final da história, você vê se aquilo lá... Fica realmente ambíguo durante todo o filme. Se ele era um homem Se ele de tá 10 mil anos, inventando, se ele tá só usando os conhecimentos dele em história, se ele tá se divertindo e brincando, ou se ele realmente é um cara de 10 mil anos. Que é interessante porque fica aquela coisa, uma pessoa que sabe muito, e você não sabe nada sobre a história daquela pessoa, né? É uma coisa completamente implausível, mas você pode simplesmente falar: tá bom, vai que ele tem 10 mil anos, né? Vai que realmente o cara achou, sei lá, uma tabuinha lá pra ler e escreveu o livro do outro lá, não sei o que, vai saber. Mas é extremamente improvável que isso seja verdade. Então, quando você vê esse filme, se ele tiver realmente 10 mil anos na história, é absurdamente improvável que ele ainda estivesse vivo. Porque a única coisa que poderia existir ali, que poderia ser postulado no filme, é um fator de cura muito bom, né? E uma imortalidade física. Ele era o Wolverino. Mas, cara, 10 mil anos, 10 mil fucking anos. Imagina quantos dias são 10 mil anos. Porra! Quantos a chance dias? de dar uma merda em algum...
Qualquer coisa. Você vai se atirar num vulcão, você vai, sei lá, vai uma guerra que vai te traçalhar em metralhadora. Você vai cair, você vai ser muita envenenado. Tudo bem, você vai dizer que o veneno ele seria imune porque ele tem fator de cura. Cara, não tem como. Se você for despedaçado, não tem fator de cura. Tropeça, bate com a cabeça numa pedra. Se você for... Eu vou viver mais de 10 mil anos.